parte do consultório. Como há pouco anunciei, falamos agora sobre a doença renal. Se tiver dúvidas ou quiser colocar questões no âmbito da especialidade de nefrologia, aproveite. Na terceira parte vamos abrir a nossa linha telefónica 225-083-204. É um número para o qual pode e deve ligar. Pode também deixar um e-mail caso tenha dúvidas e não possa ligar-nos pelo telefone para o e-mail consultório@portocanal.pt. Cumprimento a doutora Ana Marta Gomes, nefrologista e membro da Sociedade Portuguesa de Nefrologia. Olá, muito boa tarde. Olá, Rafael. A doença renal, infelizmente, ainda tem uma percentagem de afetados no nosso país relativamente alta. 8 a 10% da população adulta tem doença renal crónica. Antes de mais, caracterizar o que é este tipo de patologia, o que é que está envolvido aqui. Olá, boa tarde, Rafaela. Bom, a doença renal crónica pode ter várias etiologias, isto é, muitas doenças podem condicionar com que os rins tenham alteração da sua função renal. Podem ser, a mais prevalente é a diabetes mellitus, cerca de 30% das pessoas têm diabetes. Depois também a hipertensão também é um fator bastante contributivo para a doença renal crónica, doenças hereditárias, muitas outras que podem surgir. Portanto, todas estas vão culminar na mesma coisa, que é no fundo na diminuição da taxa de filtração glomerular, que é isso que nos traduz a função renal. Os rins ficam deficientes e deixam de funcionar e de cumprir as suas funções. E crónica, porque não há cura, infelizmente, não é? Sim, e porque normalmente nós definimos crónica porque tem mais de 3 meses de instalação e às vezes tem anos, certo? Pronto, os rins têm múltiplas funções, nós não podemos pensar que eles só vão fazer a limpeza do sangue. Eles, para além de eliminarem os metabolitos que o organismo produz, eles são muito importantes para regular a homeostasia do organismo, isto é, vão regular os minerais, a água. Para além disso, têm funções de produção de hormonas que vão ser muito importantes no controle da anemia, do metabolismo de cálcio e fósforo e na hipertensão arterial. Portanto, eles têm múltiplas funções que nós devemos conhecer, porque quando os rins estão alterados, quando a taxa de filtração glomerular diminui, vamos acumular metabolitos e tudo isto vai também aparecer, como anemia, hipertensão, alterações do cálcio e do fósforo e doenças ósseas, etc. Muitas vezes está associado aqui a este tipo de patologias o facto de, se não são os dois rins afetados, então não é assim tão grave, ou não tenho um rim, mas tenho o outro. Isto não é bem assim, não é? Exatamente pelos motivos que está a apontar, não é? Sim. A maior parte das doenças atingem os dois rins em simultâneo. Claro que há situações em que podemos ter um rim mais pequeno e que está hipofuncionante e o outro está a compensar. E temos que pensar também, por exemplo, no caso dos dadores vivos, de transplante renal, que são pessoas que conseguem viver só com um rim. Mas geralmente todas as doenças renais atingem os dois rins simultaneamente. E mesmo essas pessoas que dão um rim e depois sobrevivem com um rim, têm condicionantes depois na sua vida. Não, eles são tão saudáveis, têm que passar por uma série de testes tão grandes que naturalmente minimiza-se esse risco. Sim, claro que se viverem até aos 80, 90 anos, a probabilidade de ter doença renal pode acontecer, mas são doentes, ou não são doentes, são pessoas muito saudáveis, digamos assim. Muito bem. A seleção é muito grande. Que fatores ou grupos de risco é que estão aqui mais na mira deste tipo de doenças e patologias? A diabetes, sem dúvida, não é? Como eu disse, 30% das doenças renais crónicas têm diabetes. A diabetes é uma doença multiorgânica que afeta múltiplos órgãos e os rins também são afetados e por isso é obrigatório ter um controle da diabetes muito apertado. Okay? Todas as pessoas diabéticas devem ter cuidado. Portanto, aqui um alerta aos diabéticos. Exatamente. Têm que pesquisar se têm doença renal. E os médicos que seguem habitualmente fazem isso. Depois os hipertensos também são um fator de risco. A hipertensão é um bocadinho causa e consequência na doença renal, porque todos os doentes renais crónicos, tipo 90%, têm hipertensão arterial. Quando ela não é controlada durante muito tempo, também pode provocar doença renal crónica. Portanto, é um fator bastante importante. E no nosso país, sobretudo porque nós comemos muito sal. Nós comemos o dobro do sal do que aquilo que nós devíamos. Um estudo feito em Portugal mostrou mudar isso, não é, doutora Ana Marta? Nós devemos comer, cada pessoa, uma colher de chá rasa de sal por dia, dividir por todas as refeições. Portanto, está a ver.
Era isto que nós devíamos fazer e, portanto, para controlar a tensão também era obrigatório reduzir a quantidade de sal que comemos. Depois, a obesidade também é um fator muito importante, porque o excesso de peso vai fazer com que haja uma sobrecarga a nível renal e aparecem alterações a nível dos glomérulos renais, que são as unidades funcionais do rim. E esta sobrecarga ao longo do tempo pode condicionar o aparecimento de doença renal crónica. E depois temos o tabagismo. As pessoas que fumam têm a probabilidade 3 vezes superior de terem uma doença renal crónica. E porquê? Porque as pessoas às vezes não ou melhor, quando nós falamos de tabagismo, automaticamente se vem à imagem ou os pulmões, não é? Sim. E as pessoas, ou as vias respiratórias, e as pessoas não conseguem às vezes fazer a ligação direta entre o tabagismo e outras doenças, quase todas, como falamos aqui todos os dias, nomeadamente em que é que o cigarro pode afetar aqui os rins, não é? Que parece assim um bocadinho o que é que uma coisa tem a ver com a outra. Portanto, o tabagismo, para além dos problemas pulmonares que pode condicionar, condiciona também muitos problemas cardiovasculares. Portanto, ele potencia tudo aquilo que é problemas cardiovasculares, nomeadamente infarto agudo do miocárdio. Os rins também têm artérias e são irrigados e, portanto, também podemos ter aterosclerose a nível renal, e que é uma coisa muito que cada vez mais nós vamos ver, sobretudo nas pessoas mais idosas. Portanto, ele vai promover todas as alterações vasculares que podem acontecer, porque temos colesterol alto, familiar ou não, podem ser potenciadas pelo tabagismo. Há aqui uma carga genética ou hereditária neste tipo de doenças também para caracterizarmos aqui potenciais grupos de risco? Sim, todas as pessoas que têm familiares com doença renal devem ser rastreados. Dependendo da doença, podem, por exemplo, um diabético não é uma doença que seja transmitida assim geneticamente. Ok? Mas há doenças genéticas relacionadas com os rins, sim. A mais prevalente é a doença renal poliquística autossómica dominante, que é cerca de 6% das pessoas que fazem diálise têm esta doença. Portanto, aqui uma atenção especial para sim, esta quem tem familiares questão. Com doença renal deve pensar um bocadinho sobre isso. Mal não faz de ir rastrear, não é? Não. Em relação a idades ou a género? Há mais mulheres, há mais homens? Há alguma evidência acerca disto, não? Os homens são sempre mais atingidos, é assim uma regra na medicina, quando a gente vê os livros, e principalmente os idosos acima de 60 anos também, sobretudo pessoas que têm fatores de risco, devem também ser rastreados. E os homens porquê? Há não sei, alguma explicação? Não. Não, acho os números que não. É que não tem a ver dizem. com as hormonas, é mesmo, sim. Talvez por hábitos, antigamente fumavam mais, agora há mais uma paridade nisso, mas pode ser isso. Pode ser por aí, não é? Exato. Muito bem. Sinais e sintomas para quem esteja em casa e possa estar na dúvida, há aqui um silêncio nesta doença que é perigoso e que acaba por provocar um diagnóstico tardio, ou, por outro lado, há sinais e sintomas muito claros e que, objetivamente, as pessoas possam numerar? Mas o problema da doença renal crónica é exatamente esse, é muito silenciosa. E quando dá sintomas já é numa fase tão tardia, que é quando os rins já trabalham a 5, 10% do normal, que já é quase impossível de reverter. Portanto, se nós não fizermos testes de rastreio, nomeadamente à urina, e para pesquisar proteínas e sangue na urina, ou glóbulos brancos, e se não fizermos exames ao sangue para ver a creatinina, que é o marcador sérico que nos diz como é que os rins estão a funcionar, não vamos conseguir detectar isto precocemente ou atempadamente. Os sintomas, quando aparecem, como eu referi, são muito tardiamente, quando a taxa de filtração glomerular já é cerca de 5 a 10 mililitros por minuto, que corresponde mais ou menos para percebemos melhor a 5 a 10% da função renal normal para aquela pessoa. E aqui os sintomas são também muito inespecíficos. É um cansaço, uma falta de apetite, sobretudo não gostar de comer carne. Podem começar a ficar com edema dos membros inferiores ou acordar com edema palpebral. Portanto, são todos sintomas muito inespecíficos. Portanto, ao nível da urina, sim, não há nada em termos de... Porque nós, na nossa vida corriqueira, não é? O único sinal seria ou ter dor a urinar ou haver alguma coisa na urina, ou a urina ser muito mais reduzida ou muito mais excessiva. Aqui os sintomas... Há alguns, mas são muito tênues, é preciso estar muito atento. Por exemplo, uma urina muito espumosa pode nos indicar que estamos a perder muitas proteínas na urina. Muito bem. Sangue na urina, que às vezes é fácil de ver, também
traduz alguma patologia, pode ser das vias urinárias ou mesmo a nível renal. O urinar muitas vezes à noite também pode traduzir algum comprometimento da doença renal. Dor propriamente a urinar, provavelmente outros fatores, como as infecções urinárias, é que podem estar por trás. Mas essencialmente é esse, a urina espumosa, aparecer sangue na urina, urinar muitas vezes de noite. Muito bem, portanto, estes são os principais. E claro, deixar de urinar de repente é tradutor que alguma coisa não está bem. Sim. Não é? Portanto, sim. aí, odor, não é por aí, é difícil. É difícil, é difícil. Odor é Pronto, difícil. estes são mais ao ponto. Diagnóstico. Hoje em dia é relativamente fácil para os médicos aqui estabelecerem que há uma doença renal crónica. Deduzo que tenha que haver uma continuidade no tempo, não é? Para que se possa diagnosticar esta doença, não é? Sim. Como eu disse, o exame à urina é fundamental para tentarmos perceber que tipo de doença é que pode traduzir e para diagnosticarmos ou definirmos uma doença renal crónica temos então que ver a creatinina no sangue. Nós nefrologistas gostamos muito de ver as análises antigas, porque, como disse, isso vai nos traduzir a evolução da doença ao longo do tempo, para percebermos quando é que ela começou. E, portanto, basta uma creatinina sérica ou uma ureia sérica, mas nós gostamos mais da creatinina para nos dizer o grau de disfunção renal que nós temos. E é um exame relativamente simples, que é não é? de rotina a pedir. Muito bem, a partir daí o diagnóstico feito, as pessoas recebem esta notícia de que forma? Tenho a noção de que os pacientes hoje em dia estão mais bem informados, ficam assim um bocado surpresos, são um bocadinho apanhados na curva, não sabem muito bem que tipo de doença e que consequências de tratamento é que vai ter. Como é que as pessoas ainda recebem estas notícias? De várias maneiras, não é? Aqueles que nos aparecem na urgência, exatamente com uma doença renal crónica terminal, ficam surpreendidos, sobretudo quando são jovens, não estavam à espera disto. Aquelas pessoas que já estão na consulta há algum tempo já se vão habituando a ouvir, vamos dizendo que a creatinina está a subir, apareceu anemia, apareceu alterações do fósforo e elas vão se preparando para isso. É muito mais fácil para o médico e para a pessoa aceitar a doença quando já tem um seguimento a longo prazo. E aí ainda há muitos diagnósticos tardios desses da surpresa? Alguns, nomeadamente situações agudas ou com uma instalação muito rápida que não é possível prevenir antes. E alguns passam despercebidos exatamente por isso, porque não há sintomas e as pessoas não vão ao médico, não fazem análises de rotina e é uma coisa que pode facilmente deixar escapar. Portanto, esta é uma doença que facilmente, com exames de rotina, é apanhada. Portanto, sim, lá está, não ter medo, não é, dos exames básicos. Sim, até porque quanto mais cedo a gente identificar, mais conseguimos atrasar a progressão da doença. Porque ao controlar... Quais são os benefícios, então, deste diagnóstico precoce, para as pessoas perceberem mesmo? Pronto. O mais importante é depois controlarmos bem as tensões com os fármacos adequados a cada situação. Há uns fármacos preferenciais no caso da doença renal crónica, em certas patologias. E o controlarmos as tensões é o fator mais importante para que a doença... Nós sabemos que ela vai evoluir, mas pode evoluir entre 5 ou 10 anos, ou o que for. E o acompanhamento pelo médico é muito importante. Depois, não tomar medicamentos que não sejam prescritos, nomeadamente anti-inflamatórios. Para quem tem doença renal, os anti-inflamatórios vão agravar ainda mais esta disfunção renal. Porque a medicação, normalmente as medicações, não é, no geral, são nocivas, vamos dizer assim, nunca são muito amigas dos rins, não é? Não. Naturalmente, portanto... Convém também haver um equilíbrio, não é? Exatamente. Depois, controlar o peso também é muito importante, praticar exercício físico e uma receita que eu costumo dar, que é fácil, é 30 minutos de caminhada, sem olhar para as montras, 5 vezes por semana. Portanto, é uma coisa fácil. Até pode ser no shopping, mas não parar para olhar. Não parar, andar às voltinhas. Pronto, essencialmente, comer sem sal é fundamental também. E se tiver diabetes, controlar muito bem a diabetes, ter os níveis da hemoglobina glicada no alvo. Em termos de diminuição da qualidade de vida, temos aqui alguns tratamentos que, assim, entram na rotina diária e que, obviamente, que alteram a vida do paciente em si e muitas vezes da família. Sim. O que é que nos tem a dizer sobre os tratamentos e esta diminuição, ou não, da qualidade de vida? Portanto, quando a doença renal crónica já avança para o estadio 5, que é então quando os rins trabalham a menos de 15%
para ser assim mais fácil de perceber, e geralmente depois de 10%, 8%, normalmente é necessário começar um tratamento substitutivo da função renal, que pode ser a hemodiálise, a diálise peritoneal ou o transplante, se tiver alguém e se for possível receber um rim de um dador vivo, porque o dador de cadáver não é tão previsível recebermos, não é? Portanto, a hemodiálise é um tratamento que se faz nos centros especializados, as pessoas vão lá 3 vezes por semana, fazem o tratamento. A diálise peritoneal é um tratamento que fazemos em casa. Portanto, há estas duas modalidades. Claro que é sempre bom discutir com um médico assistente qual é a modalidade que poderá se adaptar mais à pessoa, mas tem que haver uma aí vez um estudo esclarecidas, também, é isso? Normalmente são esclarecidas na consulta de rotina e depois têm uma consulta própria onde até podem ver outras pessoas a fazer as duas técnicas e depois vão eleger aquela que se adequa melhor à pessoa e à vida dela, não é? E qual é a grande diferença entre a diálise peritoneal e a hemodiálise? A diálise peritoneal é uma diálise que se faz todos os dias em casa, não implica deslocações. Implica termos um catéter implantado na zona abdominal e infundimos líquidos, que é uma mistura de água, sais minerais e glicose, que depois em contacto com os capilares do peritoneu, que é uma membrana que reveste todas as vísceras da cavidade abdominal, por difusão há uma passagem dos tóxicos do sangue para esse líquido e depois esse líquido é drenado quando está saturado, passado 6 a 8 horas. Isso exige um equipamento? Não é bem um equipamento, é simples, é mesmo muito simples de fazer. As pessoas fazem, é uma técnica de autocuidado. Sim, não é? Normalmente há um período de aprendizagem no hospital. Esta diálise é a nível hospitalar e as pessoas só vão para casa fazer quando já estão preparadas e até quando estão preparadas para a técnica e para saber lidar com as complicações. Mas é uma máquina? Não. Há duas maneiras. Há a manual, que é um sistema de sacos em Y e que as conexões do catéter com esse sistema de sacos é manualmente. E isso faz 3 vezes por dia, mais ou menos, e demora 30 minutos. Pronto, é ir à casa de banho mais prolongada, é o que eu costumo dizer. Depois também há a opção de fazer com a ajuda de uma máquina. Por ser uma máquina não quer dizer que seja melhor, ela só vai fazer o trabalho das nossas mãos, que é tirar e meter líquido. Só que permite-nos, por exemplo, fazer 6 vezes durante a noite, enquanto a pessoa está a dormir, e depois durante o dia ela está livre para a sua atividade laboral, para as suas atividades de lazer. Só pode fazer só à noite? É pode fazer à noite. Isso depende das pessoas e é uma diálise que se vai adaptando mesmo em termos de horários. A hemodiálise é uma diálise que se faz num centro, as pessoas vão a centros próximos da residência receber os tratamentos, duram normalmente 4 horas e são 3 vezes por semana e implicam um acesso vascular, que temos que ter uma maneira de tirar sangue da pessoa, passar por uma máquina para depois entrar outra vez no organismo. O tratamento é aquele período, depois quando sai do centro de diálise já não tem que se preocupar com os cuidados alimentares e a medicação, mas não implica, fora isso, na vida da pessoa. Mas cada pessoa tem a sua vida e normalmente, se tiverem condições médicas e puder escolher... Uma solução mais autónoma. Sim, cada um deve pensar naquilo que é melhor para a sua vida, é isso que eu costumo dizer. Ou da sua experiência, as pessoas hoje em dia têm havido diagnósticos cada vez mais cedo, temos muitos jovens já a sofrer desta patologia? A população com doença renal crónica é mais idosa. Há alguns jovens, mas tendencialmente a partir dos 60 anos, mesmo pessoas que fazem diálise são acima de 60 anos. Mas há jovens, sim, e esses têm normalmente a possibilidade de serem transplantados, o que lhes confere outra qualidade de vida. Mas sim, é mais por aí. Para começar a pensar no passo do transplante, o que é que está em jogo no processo de transplante? Há listas de espera? Como é que se faz os testes de compatibilidade? Perceber um bocadinho mais e desmistificar um bocadinho, porque normalmente quando se ouve a palavra transplante ainda é uma palavra muito forte. Nós, nefrologistas, na consulta de rotina, quando nós percebemos que aquela pessoa pode ter condições para receber um transplante, porque o exame do coração está bem, que não tem outras comorbilidades
importantes, o que é que nós fazemos? Pedimos uma série de análises, rotina também, e enviamos a um centro de transplantação. E nas consultas pré-transplante, os nossos colegas que estão dedicados a essa área é que decidem se aquela pessoa é candidata ou não ao transplante. Nessa primeira consulta também é-lhes perguntado se por acaso há alguém que lhes queira dar um rim. Em Portugal, como é que estamos a esse nível? Às vezes as pessoas também se confundem com as legislações mas isto é assim noutro país, aqui não é bem assim. Qual é a nossa legislação também? Na nossa legislação mudou, penso que foi em 2007, e qualquer pessoa pode dar um rim a outra. Passa por uma série de consultas, nomeadamente psicologia, psiquiatria, para termos a certeza que é uma dádiva altruísta e sem qualquer tipo de benefícios ou trocas de interesses. Passando essa fase, pode ser um amigo, pode ser um marido, que isto mudou nesta nova legislação, Exatamente. que antes tinha que ser um familiar direto e atualmente não. Atualmente pode ser um marido, um amigo, um colega de trabalho e cada vez mais há pessoas transplantadas com dador vivo. É uma coisa que é o melhor tratamento substitutivo que se pode ter. E sendo Neste momento, como a doutora há pouco referiu, as pessoas podem viver perfeitamente, sim, tem aquelas sendo saudáveis, com um rim, não é? Tem os condicionantes de ter que manter a medicação. Nós sabemos também que um transplante não dura a vida inteira, mas claro que é a melhor maneira, é mais fisiológica de substituir a função renal. Eu estava a dizer na perspectiva do dador. Sim. Para o dador, sim, porque o próprio dador tem que fazer tantos testes, exames a urina, sangue, cardíacos, porque tem que se ter a certeza que ele não tem nenhuma doença que possa precisar do rim dele para ele. Portanto, normalmente só é aprovado, vamos dizer assim, com muita segurança. Há uma série de consultas que tanto uns como os outros têm que fazer, têm que passar por todo esse processo. Depois, em termos de compatibilidade, atualmente em Portugal até já se fez transplantes sem ser compatíveis. A compatibilidade não era... Sim, mas pronto, isso são casos excepcionais, mas também é outra possibilidade. Às vezes, já houve casos em que trocavam dadores, tipo... Certo. Okay? 2 pares de pessoas Sim, diferentes. trocavam porque eram mais compatíveis com... Já se fez isso. E é uma cirurgia relativamente simples, é um bicho de 7 cabeças, as pessoas ficam não sou muito cirurgiã, aflitas. mas entendo para eles não é assim uma cirurgia assim tão complicada como isso. Não, é relativamente... Tem que se ligar os vasos, não é? As artérias, as veias e depois o ureter à bexiga. Mas é tecnicamente... Penso, mas eu não sou cirurgiã, nem vascular, nem urologista, que é uma coisa relativamente simples. Porque neste processo todo de transplante temos aqui uma equipa multidisciplinar, já falou dos psiquiatras e psicólogos, mas sim, continuamos aqui a englobar mais pessoas, não é? O nefrologista, o cirurgião vascular, o urologista são tipo os pilares de uma equipa de transplantação, geralmente. Qual é mais ou menos a taxa de sucesso? Temos esse número? Eu, como não trabalho num centro de transplantação, não tenho isso tão presente, certo, mas em Portugal somos tipo o segundo país com maior número de transplantação por milhão de habitantes, portanto estamos bem, e a sobrevida dos enxertos também é ótima. São doentes muito bem tratados no nosso país. Portanto, não é esse bicho de 7 cabeças, e a medicina tem evoluído muito? Sim, sempre. Em todas as áreas, tanto na diálise como na transplantação. Mesmo sim, ao nível do tratamento, não é? Sim, cada vez nas imunossupressões, alterar os fármacos cada vez mais seletivos. Sim. Muito bem. Como prevenir? Ou seja, há pouco falou-me da hipertensão, etc., do controle de peso, ao nível da alimentação mesmo. Alimentos que de facto são muito inimigos aqui dos nossos rins. Não há propriamente alimentos inimigos. Provavelmente as pessoas já ouviram falar, pessoas com doença renal crónica já estabelecida têm que ter cuidado com alguns alimentos, sobretudo aqueles alimentos que têm um conteúdo elevado de potássio e de fósforo. E eles são alertados nas consultas para isso e encaminhados para a consulta de nutrição quando necessitam. Mas são cuidados muito para estas pessoas e, portanto, que não se podem generalizar para a prevenção em geral. Muito bem. Esses que me estava a falar, para quem já é diagnosticado, estamos a falar de, por exemplo, alimentos muito ricos em potássio e fósforo.
Em potássio são os legumes verdes, as frutas, as leguminosas, que as pessoas têm que ter uma restrição ao chocolate. O fósforo é mais nos laticínios, o pão também tem muito fósforo, é mais laticínios, o pão e carnes vermelhas também têm que evitar. Portanto, isto para quem já é diagnosticado Exatamente. e já tem a doença renal crónica. Relativamente ao papel da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, que tipo de alertas é que tem feito? Que mais é que pode também fazer para que, de facto, as pessoas liguem este alertazinho e tenham sempre esta ideia, quando vão fazer análise, etc., para estarem mais atentas? Todos os anos comemoramos o Dia Mundial do Rim, que tem sempre um tema, já foi relacionado com os doentes renais crónicos pediátricos, com a obesidade, com a diabetes, tem sempre um tema que é mais focado naquele ano. E agora, ultimamente, tenho colaborado com a Anadial nesta campanha de prevenção da doença renal crónica. E é nesse papel de alertar sempre a comunidade sobre a doença renal crónica. Já fomos às escolas, foi muito giro participar, dar palestras às crianças sobre a doença renal, como é que funcionam os rins. Foi muito interessante nesse ano, foi mesmo uma experiência muito gratificante. Há muitos meninos e meninas mais novinhos que tenham, infelizmente, estes problemas? Ou, de facto, como dizia há pouco, ainda é uma doença muito virada para as camadas mais avançadas? Felizmente, há doentes pediátricos, mas eles são poucos. Felizmente. E normalmente são causas mais genéticas, mais... Ou malformações congénitas, depende. Que obrigam a este tipo de tratamentos que deduzo que também seja um bocadinho complicado, porque são, sim, mas eles têm... são pessoas pequeninas, não é? Sim, mas a partir de um certo peso já entram em prioridade na lista de transplante de doador cadáver. E também os pais se voluntariam quase prontamente para poderem dar um rim aos filhos. Portanto, aí também é possível isso acontecer e naturalmente deve acontecer muito. Sim. Muito bem, doutora Ana Marta, vamos seguir para um breve intervalo. A seguir vamos esclarecer dúvidas e questões no âmbito desta mesma especialidade de nefrologia, que tem muito que se lhe diga. 225 083 204 é o número para o qual pode ligar. Pode também deixar o seu e-mail em consultório@portocanal.pt. Até já.